Fala galera, eu sou o Dan. E eu sou o Charlie. E esse é o Cada Um Cada Um. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos bárbaros mais famosos dos quadrinhos, que acaba de ganhar uma nova coleção de revistas em sua homenagem. É isso aí, pessoal. A gente vai falar sobre Conan o Bárbaro. É isso aí, então antes de começarmos o vídeo, deixa o seu like, se não for um inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado, e o mais importante, é claro, não saia daí, porque nós voltamos logo após a vinheta. Até mais! Bom galera, o Conan muita gente já conhece, mas poucas pessoas sabem como que foi o surgimento do personagem, como tudo começou. Então vamos começar desde o início. Como tudo começou, Charlie? Você que é um fã assíduo do personagem, conta um pouco pra gente aí como que tudo começou. Olha, na verdade, começou em 1932, né? Quem criou o Conan, vamos começar ali primeiro. Começarmos do início. Do início. Isso, cara, ó. 1932, o escritor texano Robert Sharvin Howard, ele criou o Conan e ele fez ali a publicação, a primeira publicação foi numa revista chamada Weird Tales, intitulada A Fênix na Espada. Ele chegou a fazer outros contos, incluindo um romance também, tendo o Bárbaro como protagonista, mas ele é sempre associado, o Howard é sempre associado ao Conan, como se fosse o único personagem dele. Porém não é, ele tem, por exemplo, o Solomon Kane. Essas revistas do Conan, elas eram revistas assim como essas que eu estou mostrando aqui, que o Conan tem vários exemplares, vários tipos de revistas, né? Ele começou, a história do Conan começa nas revistas, mas há uma diferença das revistas e daqueles quadrinhos, aquelas revistas um pouco menores, né? Não essas revistas grandes, né? Aqui já é uma revista grande do Conan. É um quadrinho, mas um outro estilo de quadrinho. Essas revistas são antigas, são revistas do nosso acervo pessoal, revistas antigas do Conan, em preto e branco, tem as revistas em coloridas também, mas as primeiras revistas do Conan, elas já tinham esse padrão, lógico que na época preto e branco, mas já tinham esse padrão ou eram revistas pequenas, como essas? Acredito que sim, né? Revistas pequenas, mas não coloridas, revistas preto e branco, é isso. É isso mesmo, né? E era feito de um material mais barato, né? Era melhor para publicação. Então você pode pegar uma revista antiga aí que está quase se desfazendo, né? Essas especificamente, né? Revistas menores. Isso. Aquele mais ou menos um gibi, desse tamanho. quase um gibi. Isso. Quase um gibi. Só que tinha uma diferença. Ele começou assim com gibi, ele começou a fazer sucesso lá na Marvel, lá nos anos 70, né? Mas não foi a Marvel que começou com o Conan. O Conan ele era de co-empresa. O Conan tinha a própria empresa dele. Isso, que a Conan Properties International, que ela cede os direitos, né, para quem quiser comprar, para a pessoa poder fazer as revistas em quadrinhos, ou bonecos, ou filmes. Você tem que falar primeiro com essa companhia. E qual que era a relação dessa revista com o criador do Conan, dessa companhia, dessa empresa, com o criador do Conan? É porque depois que ele faleceu, ficou muita coisa ali inacabada. Então, foi toda uma empresa montada em torno disso, né, para conseguir fazer as publicações. Então, ela é basicamente uma empresa que tem os direitos autorais. Você tem que responder a ela. E vai lembrar também que ele faleceu de uma forma bem prematura. Ele morreu novo. 30 anos, cara. 30 Nossa, anos. Novo. Mais novo que eu, mano. Ele não pôde ver nem a sua obra-prima fazer sucesso, né? Ele tava passando por um trágico. A mãe dele tava doente, o cara não tava aguentando mais. Eu até deixo uma recomendação de um filme aí chamado Um Amor do Tamanho do Mundo, que é de 96, e agora, vocês conhecendo um pouco da história do Howard, vai ficar legal vocês assistirem o filme, vocês vão entender melhor. A primeira publicação foi na revista Weird Tales. Aí brilhou mesmo ali depois nas mãos da Marvel, lá no começo dos anos 70. Essa primeira era da época do autor. O autor acompanhou essa primeira publicação. Isso vale ressaltar no vídeo. O autor acompanhou as primeiras publicações, que foi da Weird Tales. Weird Tales, a primeira. Weird Tales. E aí depois, quando chegou na Marvel, já não estava nem vivo, mas morreu aos 30 anos, né? Aí, a Marvel conseguiu os direitos ali do Conan para divulgação, para os lançamentos das revistas e quadrinhos. Depois da Marvel veio a Dark Horse,
E agora a Marvel pegou de novo o material, pegou de novo o personagem, aliás, e está lançando material, inclusive tem um novo material do Conan que está sendo publicado pela Panini, né, que busca também trazer essa essência do personagem. Nós não temos aqui a nova revista do Conan, não encontramos, inclusive, essa revista que está em falta, mas como vocês até viram aqui no vídeo, temos alguns exemplares de revistas mais antigas, né, que vocês estão vendo aí no vídeo. Né? Eu gosto especialmente dessa daqui, certo? Essa daqui é a Conan, o Bárbaro Morte na Costa Negra, número 55. Justamente eu gosto dela por conta de uma parte, não vou dar spoiler, mas me lembra um pouco do filme. E lá no final tem um mapa, cara. Um mapa da Era Boreana. Nós particularmente conhecemos o Conan a partir dos filmes do Schwarzenegger, né? Eu, além disso, sou um grande fã do ator, é o ator de filmes de ação preferido, e a partir daí que eu comecei a me interessar mais até pela história do Conan, né? O Schwarzenegger fez 2 filmes do Conan. Fez, cara, o de 1982, o Conan o Bárbaro, e o de 1984, Conan o Destruidor. O primeiro filme ele é mais sério e ele não segue a história de forma original, ele não é tão fiel, mas não deixa nada a desejar, até que pra época é um filme bem épico. Ele até pega aquela essência do Conan, né? Aquela violência do bárbaro, aquela questão também dele sair com várias mulheres. Sai. Né? Porque ele... aquela a história do Conan se passa quando? Antes de Cristo, né? Em que época? Aproximadamente ali 10.000 antes de Cristo, aproximadamente? Aproximadamente, é porque ele se passa na Era Boreana, que acontece após a submersão de Atlântida. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Tem até o mapa. Ele se baseou em mapas reais para fazer aquilo, mas como dava muito trabalho para fazer, né? Eu estou falando do Howard, né? Ele inventava os lugares. E eu achava que o filme do Conan o Bárbaro lá, era o primeiro filme do Schwarzenegger, porque foi aquele contato que eu tive com o Schwarzenegger. Eu também. Eu achava que era o primeiro filme dele, que é um filme bem antigo, o Schwarzenegger naquela forma dele de fortão, fisiculturista. Assim. Pra mim foi o melhor Conan que teve. Teve um outro filme também lançado em 2011 do Conan, mas inclusive vocês estão vendo aí as comparações do Conan do Schwarzenegger com o Conan daquele ator o Jason Momoa, que depois virou o Aquaman. Hoje em dia ele é o Aquaman. Não ficou muito ruim não, o pessoal desce pau no coitado ali do filme. Eu gostei dele no Aquaman, mas não gostei dele no Conan. Eu acho que por mais que o filme dele tenha sido mais fiel ao Conan, em si a história do Conan, mas eu acho que o Schwarzenegger encarnou melhor o personagem. É aquela questão da primeira impressão também, né? Porque tem gente que viu a primeira vez o Jason Momoa lá como Conan e achou que ele entregou um Conan mais ágil, mas pecou um pouco na história. Eu acho que é isso que o pessoal cai matando em cima. Acho que se juntassem as duas histórias, né, fizessem uma junção dos 3 filmes, pegando os pontos positivos de um e do outro, tirando os pontos negativos, sairia um filme perfeito do Conan. Acho que o Conan ainda, tirando o Schwarzenegger, que representa bem o personagem, ele ainda deveria ser melhor representado nos cinemas. O que você acha? Ficou um pouquinho a desejar, sim, cara. Acho que dos 3 filmes, aquele lá foi o piorzinho, mas Qual é o seu preferido? O primeiro, cara, mas eu vou falar pra você que o 2 também, apesar de trazer um pouco mais de comédia, eu gosto também por causa daquela cena hilária do camelo, lembra? O camelo dá uma cuspida aquele cuspe parece um vômito, parece que ele joga parece um mingau, né? Aquele cuspe consistente. Realmente é uma cena engraçada. Porque o Conan, ele não tinha essa questão pelo menos no filme também, né? Ele não tinha essa coisa de ser justo, ser bonzinho, ele era bruto. Né? Ele tinha aquela brutalidade mesmo do bárbaro. Você sabe qual que foi o primeiro filme do Schwarzenegger? Não querendo sair do assunto. Não podemos deixar de falar isso, né? Você ia falar, eu te cortei, o primeiro filme do Schwarzenegger. Que então, nós pensamos que era o Conan, mas na verdade... Era Hércules em Nova York de 1969. E ele se apresentava não como Schwarzenegger, era Arnold Strong. Mas voltando aos filmes do Conan, né, sobre o Schwarzenegger, sobre o Jason,
são interpretações diferentes, né? A história também é diferente. No filme do Schwarzenegger, inclusive, no final do primeiro filme, o Schwarzenegger ele decepa a cabeça do inimigo Isso dele. é bem louco. Ele vai dando golpes de espada, se eu não me engano, não lembro se era espada ou era machado, era golpes de espada. Isso que eu realmente eu não lembro, faz um tempo que eu assisti o filme. Mas ele vai batendo no inimigo dele até ele matar o inimigo. Tira a cabeça do inimigo, depois ele joga, a cabeça vai rolando pela escada. Aquele sangue, aquele efeito de sangue ainda mais precário, mas mesmo assim, para a época, foi um filme marcante. Eu acho que o Conan é um personagem mais marcante. Ele é diferente daquele personagem mais bonitinho, aquela coisa do herói que vai salvar a mocinha. O Conan não, o Conan ele transa, ele mata, ele rouba. Ele é um personagem selvagem, até mesmo a época que a história se passa, nos tempos antes de Cristo, é uma época no qual as pessoas eram mais brutas, né? A convivência, as conquistas eram com base ali na brutalidade, né? Por isso que ele é um bárbaro. A lei da espada, né, cara? Exatamente, é aí que está a associação, a lei da espada, o mais forte que ditava as regras, né? Isso nas civilizações antigas também era realmente assim. Então é até uma outra ressalva, aqui, um outro ponto positivo desse trabalho todo do autor do Conan. Porque houve um estudo, houve uma pesquisa para a construção do personagem. Isso é muito interessante. Mas se engana quem acha que o Conan ele é mau, ou que ele é bonzinho demais. Na verdade, ele vive pelas próprias regras, né? Se você não queria que seu tesouro fosse roubado, então você devia ter protegido ele melhor. Era essa migué que ele dava, né? Ele tinha a própria filosofia dele, né? Aquela coisa de fazer as próprias regras dele, né? Ele seguiu as próprias filosofias dele, os próprios ideais dele. Se algo ia beneficiá-lo, mas não era um herói. Ele não é um herói. Eu não considero o Conan como um herói. Também não é um vilão. Digamos que ele é um anti-herói. Podemos chamá-lo. Podemos chamá-lo assim, cara. De anti-herói, acho que se encaixa melhor ali no perfil do personagem. E teve aquela polêmica dos bonecos do Conan. Inclusive o Conan. Podemos dizer que o Conan ganhou uma imitação. O que você acha do He-Man? Cara, é uma história bem polêmica, porque assim, antes do lançamento do primeiro filme, a Mattel ficou encarregada de fazer os bonecos do Conan. Mas aí ela botou a mão na consciência e viu que aquilo não era para criança. Entendeu? E foi lá, no último minuto ela deu para trás. Só que, segundo ela, né, as informações que a gente pega ali, a Mattel, ela já tinha o projeto do He-Man, mas ele não era aquele não era o projeto final. Do meu ponto de vista, do que eu acredito que aconteceu ali, foi que eles pegaram o Conan, pegaram Star Wars, bateram no liquidificador, nasceu o He-Man. E He-Man nasceu para vender boneco, né? Nasceu aquelas animações, aquele filme terrível que eu adoro. Os fãs do He-Man, né, vão reclamar. Olha, gente, desculpa, eu adoro o He-Man, mas eu tenho que reconhecer que o filme é péssimo e ele nasceu para vender boneco. Se vocês preferem o Conan, deixa aqui no comentário, hashtag prefiro Conan. Se preferem o He-Man, hashtag prefiro o He-Man. He-Man ele não matava ninguém, cara. Tem nos todos os episódios. He-Man não matava ninguém. Mas é verdade, cara. E a She-Ra veio depois do He-Man ainda. Não tinha criatividade as histórias, mas eu gostava, viu? E ainda gosto. Quero deixar bem claro isso. Só acho que o filme foi péssimo, ainda que eu goste, é aquela questão de nostalgia. Eu gosto porque fez parte da minha infância, não porque é bom. Agora Conan não. Conan sempre gostei, cara. Tem semelhanças, tem diferenças entre os dois personagens, né? O Conan, ele realmente é mais bruto, né? Mas tem essa polêmica dos bonecos aí também, essa polêmica não, essa teoria, talvez seja até uma teoria inventada, né? Uma teoria aí que falaram dos bonecos do He-Man, que realmente os primeiros eles tinham era a cabeça do He-Man, o corpo, o He-Man é loiro, é branco, o Conan ele é moreno, ele é pardo. Então era o corpo dizem que era o corpo do Conan com a cabeça do He-Man. Os caras falam isso até hoje. É uma polêmica, né? Mas que os bonecos eram feios, cara, e assim, muito parecidos com o Conan era.
Não tinha como. E detalhe que todo boneco assim era o mesmo molde, só mudava a pintura, algumas coisas. E vale lembrar, cara, que a Mattel levou processo, né? Foi ali, ela conseguiu se dar bem no final. He-Man prosperou, a She-Ra prosperou. Tudo porque eles não eram donos do termo bárbaro. A Conan Properties International não é dona do termo bárbaro. A bárbaro é algo mais amplo. Bárbaro já é uma definição que existe já, e então eles não poderiam processar uma outra companhia simplesmente por usar essa denominação, essa característica para um personagem e também essa complementação, né? Por exemplo, o He-Man, que é um bárbaro, né? Eu, inclusive, gosto do He-Man. Prefiro o Conan, mas também acho as histórias do He-Man bem interessantes. E já pegando uma deixa nisso, pegando um gancho nisso, nós falamos aqui sobre as revistas, sobre os bonecos do Conan, mas o Conan também ganhou suas versões para jogos, jogos de computador, jogos de consoles. Tudo desconhecido, né, cara? A maioria. Não foram versões que fizeram sucesso, não chamaram atenção, ao contrário dos quadrinhos, das revistas em quadrinhos do Conan, os jogos não tiveram nenhuma ascensão, não foram ali marcantes para uma geração. Eu acho que não souberam aproveitar muito bem. E acho que pensando nisso, eles estão tentando investir naquela coisa de diversão, tornando o Conan, né, o próximo lançamento aí que vai ser o Conan Shop Shop, estão tornando o traço do próprio Bárbaro algo mais infantil, né? Que é algo que acontece muito nos desenhos. O Conan tem o desenho também do Conan, não podemos esquecer de falar do desenho do Conan. E não aconteceu ainda com o Conan, esperamos que não aconteça, que é a infantilização do desenho. Isso aconteceu com vários outros. Pegam um desenho, aquela história já pronta, e criam uma outra versão para atingir o público mais infantil, para atingir crianças de menor idade, 12 anos, abaixo dos 12 anos. Então, hoje em dia é algo muito comum, pegar uma história pronta, infantilizar a história para conquistar um outro público. O que eu acho fácil, né, cara? É mais fácil, mas é desagradável. Na minha opinião, é desagradável. Falta de criatividade também, né? Exato, há quem goste. Eu particularmente não gosto, o Charlie também não gosta. Mas cada um, né? Exatamente, mas gostamos do Conan. Ah, cara, demais. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado, trouxemos aqui para vocês tudo o que sabemos a respeito do Conan e todos os produtos que levam o nome do personagem, e lembrando que estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o mês do que, Charlie? É o mês das crianças, né, mano? Engana-se quem pensa como o Charlie, que mês de outubro é apenas o mês das crianças. O mês de outubro é também o mês das bruxas, o mês do Halloween, e por isso preparamos para vocês um conteúdo voltado a esse tema. Dia das Bruxas, o tema bruxas. Então durante o mês de outubro vocês verão vídeos relacionados a este tema. Então, se você for um medroso, então aconselhamos que vocês não vejam os próximos vídeos, mas se você for corajoso e não tiver medo nem de Dia das Bruxas e nem do Charlie, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, porque tem muita coisa interessante para vocês aí.